Boa noite, gente, todos e todas bem-vindas aqui ao canal Filosofia de Primeira, com mais uma temática com vocês aqui, os nossos inscritos e visitantes, falando sobre mais alguns assuntos pertinentes a essa nova era que vivemos. Os assuntos da nossa pós-modernidade de cada dia. Trazendo mais um assunto com vocês aqui e começando direto ao texto com vocês aqui, falando sobre a relação da fé e a política dos negócios. Já falamos na aula passada sobre a crise das instituições, mas passamos a um segundo momento. E diz: como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão, Nicolau Maquiavel. A relação da fé e a política dos negócios. Quando falamos em política e fé, dessa intrínseca relação, já que vem das antigas civilizações, onde a figura do monarca, o líder personificava a vontade dos deuses, como a cultura egípcia antiga, onde os faraós eram tratados como deuses, assim como aos romanos, nos cultos a personalidade do imperador. Isso que a partir do século III e IV, com a ascensão da igreja e o início dos papados, esses ocupantes começaram a terem uma prerrogativa de poder espiritual e temporal durante toda a Idade Média. Esse platonismo cristão se mostrava um estado teocrático, onde os 6 eram vassalos à figura do Papa e da Igreja Sucerrana, assim como os povos do Islã ocidental, cujo califa era a representação da vontade de Alá sob as leis do profeta Maomé, no século V d.C. Somente com a ruptura feita por Maquiavel, onde ele separa a moral cristã da moral política, algo que os reformadores como Lutero ajudaram a difundir, principalmente para a questão do lucro. É claro que isso ainda não impediu formas despóticas de governos absolutistas. Só veio separar da Igreja e Estado com as propostas constitucionalistas de Montesquieu, Locke e Rousseau, com a independência da América americana, em 1776 e a Revolução Francesa de 1789. As novas constituições dos chamados Estado-nação modernos adotaram o laicismo, que é de fato o princípio da laicidade. Embora houvesse estados funcionais, como no Oriente, em relação à concepção de Estado socialmente constituído, cada autor terá a sua teoria social. Vejamos. Para Max Weber, o Estado constitui uma relação de homens dominada por homens legitimados pela força. O Estado detém o monopólio da violência e da coerção. Para Emile Durkheim, o Estado constitui uma instituição em cima das demais organizações sociais, cumprindo a função moral e coerção social sobre os sujeitos. Para Karl Marx, os Estados detêm o monopólio da riqueza, onde se tornam um ponto onde as elites dominantes realizam seus negócios. Para Pierre Bourdieu, o Estado constitui um capital simbólico institucional cooptado pela violência no hábito dos seus entes. Porém, se deve observar que isso não impediu novas formas opressoras de sistemas políticos, econômicos cristalizados, trazendo mazelas sociais e pobreza, como os regimes totalitários, socialistas e nazistas do século XX. No Brasil temos um famoso literato chamado Padre Antônio Vieira, que denunciava os abusos da coroa portuguesa em pleno século XVII. O famoso ativismo social do século XX, feito por líderes fora do âmbito político, o idealizador do Estado moderno indiano, Mahatma Gandhi, o teólogo protestante alemão Dietrich Bonhoeffer, executado pelo governo nazista alemão, e o pastor americano pacifista Martin Luther King Jr., lutando pelos direitos civis dos negros contra a segregação social, racial e social dos Estados Unidos. Então, gente, indo para esse texto aqui, falando dessa relação de fé, política e negócios,
indo para a segunda parte ali que a gente falava da crise das instituições, você vê que o sentido de fazer política não era um sentido necessariamente, um sentido mais que voltado ao geral. Geralmente o sentido de política sempre partia do pressuposto de que alguns teriam poder e dominavam sobre os demais, né? Entre líderes e liderados. E você vai vendo que, a partir de Maquiavel, essa ideia de uma, de uma nova ética, de uma nova moral ligada à política, aos negócios, ou seja, o que dá entre os entes, isso nós chamamos isso de política, propriamente dito, e, ou seja, de uma forma que tirava da tutela da igreja toda a questão moral da política. Então a política passou a ser feita fora do âmbito, do âmbito eclesiástico, já que na Idade Média se configurou uma espécie de Estado teocrático, né? Onde o Papa era o eleito, o sucessor de Pedro, e simbolizava Cristo na Terra. Então havia não só um poder político, espiritual, mas um poder político temporal que ditava regras, inclusive na política, né? E essa ruptura a partir de Maquiavel, que é um dos grandes preceptores da chamada ciência política, ou seja, os fenômenos do poder, advindo já com estados modernos, depois do século XVI e XVII, com as propostas de Montesquieu e Rousseau, estados contratualistas, ou seja, um modo de fazer política fora, a partir do que a partir uma visão moderna, sem o aval da igreja, sem o aval da fé. Então, o que se dá nas políticas dos negócios? A gente vê muito isso. Vivemos hoje essa relação de fé, política e negócios extremamente é, intrínseca hoje em toda a nossa sociedade capitalista. Então, a gente vê que isso se torna um pouco confuso, talvez para alguns, né? Mas a ideia de política se torna uma coisa mais voltada ao sujeito, não somente à instituição, mas é mais personalista, podemos assim dizer, porque fala do líder, fala da política, dos negócios do líder, e o líder não seria só o político, mas seria o cara que sabe fazer negócios, o cara que sabe gerenciar, o cara que sabe dominar sobre uma determinada área. Então ele acaba se tornando uma espécie de referencial para aquela área. Então ele acaba tendo o sentido de um líder apto. Como a gente já estava estudando Maquiavel desde a aula passada, falando sobre o que? Os líderes que são por virtude, virtus, né? As características pessoais, por fortuna, que são preparados, os que são por sorte, ou seja, são frutos de um momento. Então, um líder, como hoje, dentro do que chama política dos negócios, nós temos dois tipos de líder, pelo menos a gente pensar no mundo corporativo, ou seja, um líder que é vocacionado, que ele se preparou, ele tem prerrogativas, e um líder situacional, que foi colocado em uma determinada, se tornou líder a partir de uma situação, de tensão, de mudança, de virada de política, de mentalidade, de virada de um novo modelo mental, que é muito das empresas hoje, né? Essa nova maneira de fazer, de, de desenvolver lideranças. Então eles querem líderes, né? A ideia já do chefe já é uma ideia que já se ultrapassou. E em relação à fé, a gente vai vendo que a partir
da fé, ou seja, do seu credo, as pessoas vão, você vai percebendo as características de cada pessoa, muito pelo que ela faz e pelo que ela entende e pelo aquilo que ela defende como princípio moral, inclusive a sua ética, como ela, ela difunde isso dentro do seu meio social. Então a política acaba sendo mais espraiada, não só no sentido do governo, no sentido dos partidos, mas no sentido da sociedade geral, né? Porque política é o que dá entre eu e você. Então, segundo a própria Hannah Arendt, é o que se dá a relação dos entes, né? Tem um livro que eu poderia dizer, indicar para vocês, que é um livro bastante pequeno, não é de um cara muito expert do assunto, mas um que falou a parte do assunto, que é o João Baldo Ribeiro, segundo, né? Por que fazemos política? É um livrinho bem muito pequeno. Ele explica de uma forma bastante simples por que fazemos política, qual a nossa relação com, com a casa, com o vizinho, fala daquela, a partir de uma, porque ele faz, se não me engano, se eu me lembro de uma sociedade uga-uga, ou seja, de uma sociedade mais, de um, de um modo de vida mais na horta, que é mais tribal, não necessariamente dentro de uma sociedade socialmente organizada, como nós entendemos. Então, essa coisa da política da fé, ela também rompe, assim como rompeu com a própria ciência, a fé também acaba se separando um pouco da política. Embora, tanto nos reformadores, isso foi uma forma deles também difundirem um pouco o seu modo de vida, não simplesmente a sua fé, como aconteceu durante a Reforma. Os movimentos das cidades, isso trazendo a questão da própria Revolução Industrial, o funcionamento dos bancos, podemos dizer, o surgimento do cenário fabril, e assim vai. E até a gente fala mais do pouco, ainda que a gente cita um pouco do padre Antônio Vieira, que ele era um literato que lutava contra a forma como Portugal lidava com as colônias. Então, ele denunciava a falta de ética dos, da coroa portuguesa diante aí, da, da colônia que era o Brasil nessa época. Então, como mesmo sendo é, religiosos, tendo uma fé, isso não exime deles também entrarem também no âmbito da política. Onde a gente pode ver, por exemplo, um fenômeno bastante recente é os evangélicos na política, mas isso daria um outro tipo de aula, de reflexão, porque é uma coisa recente que ainda carece de bastante análise. Mas essa ideia da política é uma coisa que ela foi é, sendo desenvolvida não a partir do crivo da igreja, mas ela não se deteve ao crivo da igreja, porque ela nasceu antes da igreja, do Estado teocrático, e ela se dá de uma forma bastante espraiada, se a gente pensar. Feito por várias crenças, e essa relação de política, de fé, dos negócios, hoje é uma coisa bastante visível na nossa sociedade, ainda que seja confuso. Então, seria isso.